Olá! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre substantivos. Substantivos está no nosso português aí praticamente 100% de tudo que a gente fala, tudo que da nossa gramática, tudo que envolve aí nossa língua portuguesa tem um substantivo. E o que a gente tem que colocar já de cara aí é algumas regrinhas básicas aí pra gente saber quando é ou não é um substantivo. Primeira coisa que tem que ser muito transparente é que o substantivo, ele se caracteriza por nomear seres. E esses seres podem ser animados ou inanimados. O que é um ser animado? Ser animado é pessoas ou animais. Isto é, o que a gente sabe que tem esse movimento. Seres inanimados são objetos, lugares, ações, estados, ou qualquer outro termo aí que a gente tem um leque muito grande aí do que pode ser inanimado. Então, essa é a primeira regra. O substantivo ele se caracteriza por seres animados e inanimados. Além disso, o substantivo ele também tem uma variação entre gêneros, graus, números. O que é isso? Quando a gente fala de gêneros, estamos falando de feminino e masculino, ok? Feminino e masculino é claro para todo mundo, né? Que nós temos palavras onde elas têm um significado, algumas delas são femininas e outras são masculinas. Então, o substantivo ele tem essa subdivisão. Além disso, ele tem também a subdivisão de grau, que é o aumentativo e diminutivo. Então, o grandão e o pequeno. Então, a gente tem aí substantivos que vão ser palavras que sejam no aumentativo ou sejam no diminutivo. E também a questão de plural e singular. Então, a gente tem aí o número 2 e o número 1. Então, eu tô falando sobre uma coisa e estou falando sobre várias coisas. Então, o substantivo ele vai estar dentro de tudo isso. Ele vai estar dentro de gêneros, ele vai estar dentro de quantidade, de plural e singular, e ele vai estar dentro de grau, que é o que a gente conhece aí por tamanho, ok? Além disso, os substantivos, eles são classificados por 9 termos, que são os 9 que nós vamos falar com muito mais profundidade aqui. Quais são esses 9? Comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. São os 9 termos que podem ter dentro de uma classificação de um substantivo. Então, nós temos, claro que aí tem alguns que a gente conhece muito mais, que a gente fala muito mais no nosso dia a dia, que a gente já falou várias vezes. E aí tem outros que são ainda um pouquinho confusos e a gente vai falar sobre eles, ok? Bora lá! Bora falar um pouquinho sobre a primeira classificação dos nossos substantivos, que são os substantivos comuns. Uma coisa que a gente tem que ter muito transparente na nossa cabeça é que, indo na linha de que o substantivo, a caracterização do substantivo é nomear, a gente tem que ter transparente aqui que o substantivo comum, ele sempre vai nomear seres da mesma espécie. O que é isso? Exemplo. Mulher. Quando que eu sei o que é a mulher? Porque é uma espécie, é um ser. Então, eu sei quando eu vou me dirigir a uma pessoa utilizando o substantivo de mulher. Mesma coisa, homem. Então, pode ser feminino, como pode ser masculino, o termo que eu vou utilizar. Mas eu estou me dirigindo a alguém, estou nomeando alguém dada a sua espécie. Cachorro, mesma coisa. Estou falando de algo ou de alguém sobre a sua espécie. Papagaio, dinossauro, pássaro, são substantivos comuns, pois eu estou nomeando a espécie. Criança, menino, bebê, gente, homem, são termos onde eu estou nomeando dado a espécie, ok? Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês dos nossos substantivos comuns.
Agora bora pro próximo assunto. Já sabemos o que são substantivos comuns, agora vamos olhar para os substantivos próprios. O que é o substantivo próprio? O substantivo próprio é aquilo que dá nome às pessoas, estados, países, continentes. É aquilo que dá nome a algo. Sempre que a gente vai escrever, a gente escreve com a primeira letra maiúscula. Exemplos: Maria, Marta, João. É o nome de algo. Estou falando sobre o nome de alguma coisa. Então, eu estou dando um nome próprio. Brasil, Canadá, Argentina. O nome da cidade, Novo Hamburgo, Porto Alegre, ou Curitiba, Santa Catarina. Nome da rua. Sempre que eu estiver utilizando nomes onde eu estou dando o nome próprio de algo, eu estou me referindo ao nome próprio, são substantivos próprios, ok? Segue aí a tabelinha com os principais exemplos. Agora a gente vai falar sobre a terceira classificação dos nossos substantivos, que são os substantivos simples. O substantivo simples, ele nada mais que quando a gente só tem uma palavra para nomear. Isto é, eu não posso falar homem ou mulher. Eu não posso me dirigir de forma diferente a alguém. Eu não estou falando do ser, eu não estou falando de onde vem. Eu estou falando de uma palavra fixa sobre aquilo que eu quero me redigir. Então, por exemplo, árvore. Árvore é árvore. Eu não tenho outro termo para utilizar. Eu não tenho ou árvore é árvore. Eu não tenho uma palavra diferente que eu possa usar de duas vezes. Um termo ou um nome próprio. Árvore é árvore. Então, essas palavras onde eu não consigo sair deste leque, eu tenho uma palavra só para que significa, são as palavras de substantivo simples. Então, chuveiro, carro, camiseta, garrafa, quadro, dinheiro, livro. São todas palavras onde elas só tem uma forma da gente se redigir a elas. Então, aí a gente tem os nossos substantivos simples. Segue com os exemplos e um resuminho para vocês. Agora vamos falar dos substantivos compostos. O que é um substantivo composto? O composto é sempre a junção de uma palavra ou de dois radicais. Por exemplo, arco-íris. Eu estou dando o significado do arco com o íris. Então, o arco-íris, a gente está dando um significado diferente. É um substantivo composto. Planalto. É plano mais alto. Estou unindo dois radicais, estou dando o termo de planalto. Então, é um substantivo composto. Beija-flor. Então, estou utilizando dois termos, estou unindo, está dando o nosso substantivo composto e um novo significado. Beija-flor. Couve-flor. Mesma coisa. Sexta-feira. Estou utilizando o termo sexta com feira. Estou dando um novo substantivo composto aí. Os outros dias da semana, segunda-feira, terça, quarta, quinta, mesma coisa, mesma regra. Sempre que eu tiver um substantivo composto por dois radicais, ou composto mesmo em uma palavra onde ele se denomina, onde a gente, unindo isso, ele fique um novo sentido, nós estamos falando de substantivos compostos. Ok? Segue exemplos aí. Agora a gente vai falar do substantivo concreto. O que é o substantivo concreto?
são as palavras que dão nomes a objetos ou seres reais que independem totalmente da existência de outros. Estes são chamados os nossos substantivos concretos. Exemplos: colher. Colher é um objeto concreto que não depende de nenhuma outra junção, não depende de nenhuma outra palavra, não depende de nada para que exista, para que tenha um nome. Então, ele é um substantivo concreto. Caneta, mesma coisa. O lápis, mesma coisa. São palavras que não dependem de outros, são concretos, existentes e que se nomeiam por si só. Mesa, chuva, alegria, são todos termos onde não dependem da existência de outro. E aí, consequentemente, a gente tem aí substantivos concretos. Ok? Bora pro próximo. Agora falando dos substantivos abstratos. Diferente do nosso substantivo concreto, o abstrato é aquilo que indica sentimento, sensação, emoção, estado. Exemplos: calor, frio, raiva, desejo, amor, compaixão, empatia. São sentimentos, são palavras que denominam sentimentos ou sensação. E aí a gente tem aí, então, os nossos substantivos abstratos. Nos substantivos abstratos, uma coisa que é bem legal da gente ter essa visibilidade é que tudo o que indica sentimento, necessariamente não é algo que a gente consiga parametrizar. A gente simplesmente consegue falar sobre aquilo, mostrar, indicar aquele sentimento. Então, quando a gente fala de abstrato, é exatamente nessa linha. Sentimentos, ou sensações, ou emoção do que a gente sente, do que a gente quer transparecer, são os nossos substantivos abstratos. Ok? Bora para os exemplos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os substantivos primitivos e derivados. O que tem que ficar claro pra gente? O substantivo primitivo é aquela palavra que origina outra. E essa nova palavra que se forma são os derivados. Exemplo: a casa, ela origina o termo casarão. Portanto, casa é o substantivo primitivo e casarão é um derivado, que é a nova palavra na qual a gente forma a partir do termo casa. Ok? Outro exemplo: folha, dá origem à folhagem. Folha é o nosso substantivo primitivo, que ele é o nosso termo principal, onde folhagem é derivado, pois a gente constrói o termo folhagem a partir do primeiro termo aí, que é o primitivo, que é a folha. Beleza? Exemplos: árvore, primitivo; arvoredo, derivado, criação a partir do termo árvore. Livro, primitivo; livraria, derivado, criação do termo livraria a partir do termo livro. Pedra, primitivo; pedreiro, derivado, mesma coisa, criação do termo pedreiro a partir do termo pedra. Sapato e sapateiro; sapato é primitivo, sapateiro é derivado. Estamos criando o termo sapateiro a partir do primeiro termo primitivo, que é sapato. Dente e dentista, mesma regra. Dente é o termo primitivo, dentista é o derivado, pois a gente constrói aqui o termo dentista a partir do termo dente. Ok? Vou colocar alguns exemplos aqui e bora pro próximo.
Bora falar agora de substantivos coletivos. Substantivo coletivo é super legal. A gente utiliza muito e não sabe que a gente está falando do substantivo coletivo. O que é o coletivo? Ele é sempre quando a gente está falando sobre um conjunto de seres que sejam da mesma espécie ou de coisas do mesmo lugar. Exemplo. Quando eu falo o termo bando, eu estou falando do bando de pássaros. Quando eu falo bando de pássaros, eu estou falando que é um grupo de pássaros que está dentro do termo bando. Então, eu estou falando num sentido coletivo de um substantivo que é vários seres da mesma espécie que nomeiam o termo bando. Rebanho, grupo de ovelhas, mesma coisa. A gente está falando de um substantivo coletivo, que a gente está falando de um substantivo que engloba aí vários seres da mesma espécie. Boiada, grupo de bois. Cardume, de peixes. Então, são vários termos aí de substantivos coletivos que significam vários seres da mesma espécie. Ok? Vou deixar uns exemplos aqui e bora para o próximo conteúdo. Dentro ainda da regra dos nossos substantivos, nós temos o gênero dos substantivos, que é aquilo que a gente comentou lá no início, quando começou a falar sobre substantivo. O que é isso? É ser feminino ou ser masculino. Então, dentro de tudo isso, eu tenho uma nomenclatura, uma regrinha para saber qual que é o gênero daquele substantivo. Eu posso ter dois gêneros, são os biformes e são os uniformes. O que é isso? Quando eu falo de biforme, são palavras que a gente apresenta uma forma diferente para cada gênero. O que é isso? Exemplo, eu falo menino e menina. Eu tenho o mesmo significado, em tese, mesma palavra, porém de forma diferente. Então, eu falo menino para gênero masculino e menina para gênero feminino, ok? Mesma coisa se eu vou falar o médico ou a médica. Eu tenho o médico e a médica. Então, eu substituo lá a letra O pela letra A, dependendo de qual gênero que eu tô querendo falar. Isso são palavras biformes, que eu só vou mudar conforme o gênero. Então, eu só mudo lá pouco na palavra, mas mediante o gênero que eu preciso falar. Já quando eu falo de uniformes, são palavras que elas especificam exatamente os dois gêneros. As palavras uniformes, elas ainda são mais subdivididas. A gente tem 3 formas de poder classificar elas. A gente tem os epicenos, a gente tem os sobrecomuns e a gente tem comuns de 2 gêneros. Meu Deus, que nó na cabeça. Bora lá. Eu tenho os termos biformes e uniformes. Os biformes são aqueles que a gente vai ter uma forma diferente para cada gênero. Exemplo, menino ou menina. Ok? Estranho, estranha, professor, professora. Quando eu vou para o termo de uniformes, eu tenho 3 subdivisões dentro de uniformes. Eu tenho epicenos, sobrecomuns e comuns de 2 gêneros. O que é isso? Epicenos são nomes de animais nos quais a gente utiliza seja para feminino ou seja para masculino. Exemplo, nomes que a gente utiliza para os dois. Baleia. Independente se for a baleia, uma baleia, a mulher, a mãe, ou seja, o homem, o sexo masculino, o gênero masculino, quando a gente se refere à baleia, a gente só tem uma palavra que vai referir ambos os sexos, ok? Mesma coisa quando eu falo de foca. Eu vou falar da foca, independente se é gênero feminino ou gênero masculino. Polvo, mesma coisa. Mosca, mesma coisa. Eu não tenho outra palavra que vá separar o feminino do masculino. Então, quando eu não tenho
Ainda falando sobre substantivos, nós temos a subdivisão sobre números, que é a mesma subdivisão que a gente utiliza em tudo na nossa língua portuguesa, que é o plural, o singular. Quando eu estiver falando de substantivo no singular, eu estou falando quando eu quero sugerir que é apenas um grupo. Então, um ser ou algo, uma coisa só. Então, eu vou falar sobre casa, mulher, bala, doce, pincel, lápis. Estou falando de uma coisa só. Quando eu falo de plural, eu estou falando sobre um grupo, seja de objetos ou seja de seres. Estou falando de mais de uma coisa. Então, quando eu falo sobre plural, eu quero me referir a casas, a mulheres, a balas, a doces, a pincéis. Então, eu estou falando no plural sobre quantidade. Ok? Bora pro próximo. Ainda dentro dos nossos substantivos, a gente tem também o grau dos substantivos. O que é isso? Dentro do substantivo, a gente pode determinar o grau, seja ele aumentativo ou diminutivo. O que é isso? Quando a gente fala de graus de substantivos aumentativos, estamos falando daquilo que está aumentando o termo que a gente quer falar. Por exemplo, eu quero aumentar um lugar. Então, é um lugar grandão. Então, eu estou utilizando um substantivo aumentativo, onde eu estou aumentando o grande para grandão, ok? Dentro de aumentativos, a gente subdivide ainda em duas partes. A gente tem os analíticos e os sintéticos. O que é o analítico e o sintético? O grau de substantivo aumentativo analítico é por um adjetivo que indica a grandeza daquilo, como Rio Grande, cidade pequena. Eu estou falando de eu estou falando de um substantivo com um adjetivo que indica a grandeza. Então, cidade grande. Eu estou falando de um substantivo mais um adjetivo que indica a grandeza. Isso é o analítico. Quando eu falo sobre sintético, é aquele tema que a gente falou antes sobre sufixo. Então, é quando eu quero falar sobre algo que está aumentando, que é o grandão, cabeção, homenzarrão, livrão. Então, a gente tem aí um sufixo adicional de aumentativo. E, consequentemente, é um grau de substantivo aumentativo sintético. Ok? Agora, quando a gente quer falar de diminutivo, é ao contrário. Eu estou querendo diminuir algo. Estou querendo dizer que ele é pequenininho. Quando eu falo de um substantivo diminutivo, eu também tenho essa subdivisão sobre analítico e sintético. Mesma coisa, sem erro. Quando eu falo de analítico, é aquelas coisas que eu quero que vão acompanhar. Então, vai ser um substantivo mais um artigo que acompanha, indicando que é pequeno. Então, uma estação pequena, uma mão pequena, um anel pequeno. Eu estou me referindo de um substantivo com um adjetivo que significa lá que ele é pequeno, que dá o significado para a nossa palavra. Agora, quando eu falo de sintético, a gente inclui o nosso sufixo que indica diminuição. Casinha, livrinho, pedrinho, reloginho, mãozinha. São termos onde eu estou diminuindo o que eu estou me referindo, o substantivo que eu estou me referindo. Ainda falando de substantivos, a gente tem a substantivação. O que é isso? A substantivação é quando palavras como adjetivos, numerais ou verbos, eles passam a exercer função de substantivo. Isso acontece como assim? Vocês vão ver que é mais simples do que vocês imaginam. Sempre quando a gente tem uma palavra precedida de algum artigo, a gente acaba consequentemente modificando. Vamos de exemplo.
O olhar dela me fascina inteiramente. A palavra olhar é um verbo, ok? Eu olho, tu olhas, nós olhamos. Verbo. Só que nessa frase ela fala assim: o olhar dela me fascina. O que está acontecendo aqui? Eu estou substantivando o verbo olhar, que ele se trata de o olhar dela que me fascina. Eu não estou olhando, não estou exercendo um verbo aqui, eu estou exercendo um substantivo com um artigo na frente, em artigo indefinido o. Então, o olhar dela me fascina inteiramente. Outro exemplo: era um azul maravilhoso. Adjetivo substantivado. Por quê? Porque eu estou falando do adjetivo azul, da cor, mas aqui eu estou falando que era um azul maravilhoso. Não estou dizendo que é a cor azul, para ser o substantivo cor, e aí a gente tem o adjetivo. Não, era um azul maravilhoso. Então eu estou botando um artigo indefinido, e aí eu estou falando do termo azul, que ao invés de ser um adjetivo, ele se torna um substantivo. Outro exemplo: os milhões foram roubados do banco. Eu não estou falando que os milhões foram roubados, eu não estou falando mais em numerais. Por quê? Porque eu estou falando de milhões, macro, os na frente, com o artigo fica um numeral substantivado. Ele disse um não bem grosseiro. Outro exemplo: ele disse um não bem grosseiro. Temos um advérbio não, mas que foi substantivado aqui por eu estar falando de uma grosseria, um não bem grosseiro, um termo utilizado. Então, um não bem grosseiro. Beleza? Vou deixar os exemplos aqui e vamos pro próximo. Ainda falando sobre substantivos e agora concluindo esse tema, tem uma dúvida que ronda aí a cabeça de todo mundo. Qual a diferença entre substantivo e adjetivo? Uma coisa que tem que ficar muito transparente pra gente é o seguinte: quando falamos de substantivo, tudo que a gente viu até agora é que o substantivo ele dá nome a seres, objetos, lugares, qualidades. Então, o substantivo é aquilo que dá nome. Quando a gente fala de adjetivo, ele é aquilo que caracteriza um substantivo. Isto é, ele dá uma qualidade, ele dá um estado para algo, ele dá aspecto para algo. Vamos ver um exemplo. A seguinte frase: o pai está usando uma camisa. O pai está usando uma camisa, eu tenho o substantivo camisa, ok? Agora, se eu falar assim: o pai está usando uma camisa colorida, eu estou dando um sentido, uma cor para a camisa. Isto é, eu estou falando que colorida é um adjetivo. Então, vamos lá de novo. O pai está usando uma camisa, substantivo, colorida, adjetivo. Estou dando nome a algo e estou caracterizando aquilo com uma cor. Então, uma camisa colorida. Um substantivo complementado aí, então, de um adjetivo, ok? Outro exemplo: Dona Maria é uma senhora agradável. Estou dando nome a Dona Maria, que ela é uma senhora agradável. Isto é, uma característica agradável, adjetivo. Então, eu tenho o substantivo senhora e aí logo em seguida eu tenho aí o nosso adjetivo, que é agradável. Importante para a gente saber sempre diferenciar. A gente sempre tem que lembrar que o substantivo é o nome de algo, é o que denomina algo, e o adjetivo é a palavra que tão logo já está associada a este substantivo. Então, uma coisa sempre vai estar associada à outra. Dessa maneira, a gente volta lá no tema de que o substantivo vai sempre remeter a seres animados ou inanimados, que é aquilo que a gente comentou. Ele vai dar nome a seres animados ou inanimados. E quando a gente fala do adjetivo, ele vai acrescentar a esses seres uma característica, uma qualidade ou um estado. Por exemplo, o cachorro é marrom. Eu estou falando que é um cachorro, que é o nosso ser animado, que é um substantivo,
e, consequentemente, a característica que é a cor dele, marrom. Beleza? Vou deixar esses exemplos aqui e a gente conclui substantivos.